Muito bem, meus amados irmãos, estamos de volta aqui com o nosso segundo período da nossa sexta aula de soteriologia, a doutrina da salvação. Lembrando que estamos na página de número 30. Ainda estamos no capítulo 4, na página de número 30. Nós iremos falar agora sobre os meios divinos de santificação. Os meios divinos de santificação. Muito bem. Os meios divinos de santificação são três. É o sangue de Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus. O sangue de Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus são os meios divinos de santificação. Então, em 1 de João 1:7 vai dizer assim: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha só, a purificação, olha a santificação aí. Recebemos a purificação de todos os nossos pecados através do sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Então este é o primeiro meio de santificação, o sangue de Jesus. O segundo meio de santificação é o Espírito Santo. Quer dizer, então, o sangue de Jesus nos santifica, o Espírito Santo também nos santifica. E a palavra do Senhor vai dizer assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, versículo 6. Então, aquele que começou em nós a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem foi que começou a boa obra em nós? O Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do juízo, do pecado e da morte. Então o Espírito Santo, nosso convencedor do pecado, ele começou a boa obra em nós e ele vai terminar nos preparando, nos santificando, santificando a sua igreja para encontrar com o noivo, com o arrebatamento, através do arrebatamento. E em terceiro lugar, o que nos santifica é a palavra de Deus, como está escrito em João 17:17, que vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então está aí, os meios divinos de santificação é o sangue de Jesus Cristo, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Vamos para a página de número 31. Página de número 31. Vejamos a seguir o que o Espírito Santo santifica no crente. Vamos abordar mais 3 pontos aqui. O que o Espírito Santo santifica no crente. Então vamos lá. Primeira coisa que o Espírito Santo santifica no crente é o espírito do crente. O nosso espírito. A santificação, lembrando que a santificação, ela não ocorre de fora para dentro. Não, é de dentro para fora. Não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Ninguém aceita Jesus e vira santo de uma noite por dia. Não, a santificação, ela acontece gradual. Ela começa no espírito,
E do espírito ela passa para a alma, e da alma ela passa para o corpo. E quando ela passa para o corpo, então ela vai refletir por fora. Começou por dentro, depois ela vai refletir por fora. Então primeiro, ele santifica o nosso espírito. Segundo, ele santifica a nossa alma. Terceiro, ele santifica o nosso corpo. Então vamos lá? Vamos falar sobre o espírito, o nosso espírito. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 23. Vamos lá. Segundo ponto. O Espírito Santo santifica em nós a nossa alma. 1 Pedro 1, versículo 22, que vai dizer: tendo purificado as vossas almas. Então ele purifica a nossa alma. E em terceiro lugar, o Espírito Santo santifica em nós o nosso corpo. Como está em Romanos 12, 1, que apresenteis o vosso corpo, vossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Então está aí, né? Os 3 itens que o Espírito Santo santifica no crente. Vamos falar agora um pouco sobre os meios auxiliares de santificação. Os meios auxiliares de santificação. Então, os meios auxiliares de santificação são 4 meios, que é a oração, o jejum, o louvor ungido, não é qualquer louvor, é o louvor ungido, e o sofrimento. Então vamos lá para a Bíblia agora, né? Meios auxiliares de santificação. Vamos começar aqui pela oração. Efésios 6 e 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Daniel 6 e 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém, está aí. Primeiro meio de santificação, que é a oração. Quer ter uma vida santa, santificada, passe a fazer, passe a ter o hábito de orar. Ore sempre que você vai começar a ter uma vida santificada. Pode ver que Daniel orava todos os dias, 3 vezes ao dia, com a janela aberta para as bandas de Jerusalém. Por isso Daniel, ele era santificado. Então, segundo lugar aqui, o jejum. O jejum também é um meio auxiliar de santificação. Atos 13, versículo 2, Mateus 4 e 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Eu separai, santificai Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado, porque eles estavam em jejum. Mateus 4 e 12. Mateus 4 e 2.
e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, deu-nos exemplo de jejum para santificar, para depois sair, expulsando os demônios, pregando a palavra, curando os enfermos. Então, para isso, precisa ter uma vida de plena santificação na presença de Deus. Em terceiro lugar, o louvor ungido. Por que eu falo louvor ungido? Porque louvor tem uns montões por aí. Tem louvor de todo jeito. Só que nem todos louvor é aceitado por Deus. Nem todos. Tem louvor aí que Deus Deus passou longe deles. Então o louvor que santifica, o louvor que ajuda a santificar, tem que ser o louvor ungido. Tem que ser um louvor bibliocêntrico e cristocêntrico, mas não esse louvor homocêntrico que andam cantando por aí, né? Que é um louvor homocêntrico, tudo puxado para o homem, né? Para o homem. E então esse tipo de louvor, esse tipo de hino, vou dizer assim, esse tipo de hino não é louvor, hino que puxa para o nosso próprio ego, entendeu? Isto não é louvor. Vamos continuar. Salmo 148 e depois o Salmo 150. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestiais, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos, todos fogos e saraiva, neve e vapor, e vento, procelosos, que lhe executam a palavra, montes e todos os inteiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. É isso aí. Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e dança, louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém. Glórias a Deus. O quarto e último aqui, meio de santificação, é o sofrimento. O sofrimento também ajuda a santificar. Nós seremos santificados através do sofrimento. O sofrimento faz a pessoa chegar mais perto de Deus, ter mais comunhão com Deus. Então Atos 14, 22 e Mateus 11, 12. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando-os que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Amém. Então está aí
meus irmãos, os meios auxiliares de santificação. Vamos prosseguir. Vamos falar sobre as bênçãos que acompanham a santificação. Vamos falar sobre as bênçãos que acompanham a santificação. Não sei se vocês estão vendo aí que tá dando uns piques de luz aqui, né? E de vez em quando parece que vai desligar tudo. Não fiquem preocupados não, porque isso porque tá caindo um temporal lá fora. Tá tendo muito relâmpago, trovão, né? Até chuva com saraiva já caiu aqui hoje. Caiu muita pedra de gelo aqui, né? E ainda tá chovendo muito. Tomara que nós conseguimos terminar, né, essa aula e gravar esse vídeo. Deus pode abençoar, né? Tá vendo como é que está? Vamos continuar. As bênçãos da santificação são grandes e palpáveis. Trazem transformação e amadurecimento espiritual na vida do crente, de tal modo que se pode distinguir a diferença entre os que aceitam a obra santificadora de Deus e os que não aceitam. Primeiro, a santificação promove crescimento espiritual. Ela faz com que o crente viva em comunhão íntima com Jesus, como está escrito em Mateus 5, versículo 8. Leiamos. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Não, Mateus, né? Mateus 5, 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí, nesta comunhão com Deus, há delícias e alegrias. Salmo 16, versículo 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegria, a tua mão direita há delícias perpetualmente. Amém. Logo que o fermento tiver sido tirado, começará a festa. 1 Coríntios 5, 8, Provérbios 15, 15. Por isso celebremos festas, não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Provérbios 15, 15. Provérbios 15. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Amém. Então, tudo isso promove o crescimento espiritual. Também, se nós formos ler, não precisa ler agora, né? Salmo 84, Provérbios 4, 18, 2 Coríntios 3, 18, Romanos 1, 17, também vai falar sobre isso. A falta da santificação a falta da santificação extingue o prazer e a alegria, acaba com o prazer e a alegria espiritual da vida do crente. Paralisa o crescimento no espírito. Então a falta de santificação, ela bloqueia o prazer e a alegria e ainda paralisa o crescimento espiritual no crente. Oséias 4, 9. Oséias 10, 9. Oséias 10, 9
E 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Oséias 10, 9. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel. Ali permaneceram a peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade. Não os alcançará. 1 Coríntios 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, e contudo andai vós desobedecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, e que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós. E o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento levado a massa toda? Leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que o sejas nova massa. Para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Versículo 8. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Pecado acumulado e escondido dentro da igreja causa transtorno para toda a membresia. Lembramos que Miriam, por causa do pecado de Miriam, o povo de Deus ficou parado no deserto por muito tempo, né? Nós vamos achar isso lá em Números 12, 1, não precisa ler não. Até o 16. Os israelitas foram derrotados por causa do pecado de Acã também. Pecado de Acã. E só ganharam a guerra depois que Acã foi apedrejado com toda a sua casa. Vamos encontrar isso lá em Josué 7, também não precisa de ler, porque é o capítulo todo. Então, em segundo lugar aqui, a santificação dá lugar à operação do Espírito Santo na vida do crente. A santificação dá lugar ao Espírito Santo na vida do crente. O nome já fala, Espírito Santo. Ele não vai habitar em um corpo que não é santo, que não é imundo, né? Então, pela santificação, a fé torna-se mais forte, porque o mistério da fé é guardado em uma pura consciência, como está em 1 de Timóteo 3 e 9. 1
Timóteo 3 e 9. 3 e 9. Guardando o ministério da fé numa consciência pura. Guardando o ministério da fé na consciência pura. Isto beneficia a operação do Espírito Santo, porque ele opera de acordo com a fé. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela operação da lei. É uma indagação, né? Está em Gálatas 3, 2 e 5. Não precisa ler. É por isso que Deus ordenou: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Josué 3 e 5. E ele disse a Moisés: vai ao povo e santifica-os. Vai ao povo e santifica-os, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá. Então, se quisermos ter uma intimidade maior com Deus, precisamos entrar por este caminho da santificação. Isso aqui está em Êxodo 19, versículo 10 e 11. O puro de mãos irá crescendo em força. Está em Jó 17, 9. Onde os vestidos são alvos, ali não faltará óleo sobre a cabeça. Eclesiastes 9, versículo 8. O que ama a justiça e aborrece a iniquidade será ungido pelo Senhor. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Salmo 45, versículo 7. Vamos passar de página. Vamos agora para a página de número 32. Em terceiro lugar, a santificação a santificação prepara o crente para ser usado por Deus. Letra A. Deus usa aquele que se santifica. 2 Timóteo 2, 21 e 22. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Amém. Ele torna perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3,17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por isso diz a palavra de Deus: purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor, utensílios. Isaías 52 e 11. Não precisa ler. Letra B. Pela santificação o crente tem a condição de ser um instrumento de Deus diante do povo, porque por ela apresenta um bom testemunho. A santificação faz com que o crente apresente um bom testemunho. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais no céu. Amém. 1 de Pedro 2 e 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A minha santificação também, ela nos faz ter um verdadeiro adorno. Tito 2 e 10. Não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. E 1 de Pedro 1, de 1 a 25, não precisa ler não, é muito grande.
que o torna considerado por todos. Veja Gênesis 23 e versículo 6. Gênesis 23 e 6. Ouve-nos, meu Senhor, príncipe poderoso és no meio de nós. Em terra a tua morta, na mais escolhida de vossa sepultura. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a tua morta. Grande consideração aí, né? Consideração. E por todos são aceitos. Romanos 14, 18. Quem leva a vida de santificação é aceito por todos. Aquele que desde modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Isso, agradável a Deus e aprovado pelos homens. Vamos lá em 1 Samuel 2,26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Amém. Letra C. Aquele que vive em santificação tem autoridade diante do diabo e dos demônios. Mateus 10. Não precisa ler. A justiça é como uma couraça na luta contra as hostes espirituais da maldade. Efésios 6, 11, 14. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo isto, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Amém. Amém. Porém, quando um crente não tem a santificação, não tem vitória na sua vida e é derrotado na luta contra o mal, como está em Juízes 7:13. Josué 7:13. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não perdoeis, resisti enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Amém. Em quarto lugar, a santificação prepara o crente para a vinda do Senhor Jesus. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 e 14. A santificação é a veste espiritual da noiva de Cristo Jesus, como está em Apocalipse 22, do 7 ao 21. Por meio dela, somos plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como está em 1 Tessalonicenses 5:23, leiamos. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 de Pedro 3:14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Amém. Com as suas vestes branqueadas,
o crente tem o direito à árvore da vida e pode entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos parar por aqui, prometendo voltar na próxima aula com o tema o crescimento espiritual, ainda na página de número 32. Vamos estar falando sobre o sofrimento, o crescimento espiritual. E nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês e que abra o vosso entendimento, as vossas faculdades mentais, para que possa compreender a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Fico na paz do Senhor Jesus e que Deus vos abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor nos conceder até lá. Amém.